Daniel? Daniel? Daniel, meu servo, você aceitou meu filho, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, Daniel, por isso que você está aqui. Legal. Mas sabe, Daniel, chega para cá, Daniel, fica de frente aqui. Pode ficar tranquilo, Daniel. Você está no melhor lugar, tenha certeza disso. Sabe, Daniel, eu precisava de algumas explicações suas, até porque eu preciso definir o galardão que você vai receber aqui. E eu tenho aqui uma lista, Daniel, de algumas coisas que você realizou na Terra. Posso? 8.000 séries. Netflix, será? Lúcifer. 17.000 filmes. Você teve um tempo. Não consta nos autos. 183.000 horas de FIFA. Videogame? Xbox, é isso? 360, ótimo. 1.000 horas de GTA, nem sei o que é. GTA é um jogo também? Assistiu 850 jogos do Botafogo, nem eu sabia que jogou tanto assim. Tem mais jogo do que torcedor. 500.000 horas dormindo, Daniel. A Rayane vai receber um galardão considerável, não está, né? Ainda não está aqui, né? Graças. Daniel, você falou do meu filho para 3 pessoas. Que ótimo, deu 3 esmolas ao longo da vida. Curioso, você só ganhou R$50 ao longo da vida? Porque dízimo foi só R$5. 35 anos de trabalho. Daniel, o seu galardão não vai ser dos melhores. Valeu, Daniel. Amém. O Leozinho é o meu melhor ator. Bem, boa noite, irmãos. A gente começou com essa sketch porque a gente está começando, né? Esse ano é o ano do renovo. A gente sabe que renovo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso renovo. Ele é o rebento, né, do tronco de Jessé. E o pastor, ele passou para mim, na verdade, outros pastores, outras pessoas da igreja vão pregar falando sobre novas atitudes que alguém que se converte, alguém que crê em Cristo, alguém que... Eu não gosto de falar que o aceita, porque, na verdade, eu vejo como Ele que nos aceita. Alguém que crê em Cristo precisa ter. Mas, assim, mesmo nós que somos cristãos, a gente não tem colocado o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos vivido pensando somente nas coisas dessa vida. A gente viu aqui o Daniel, né? Claro que é uma encenação... Mas o Daniel, passando a vida dele quase toda assistindo série, dormindo, né? Confesso que eu tenho que diminuir um pouquinho também isso de filme e série. Mas estou trabalhando nisso. Videogames, irmãos, vocês não têm ideia da quantidade de casamento que está acabando por causa de videogames. Esposas que não aguentam os seus maridos jogando videogame o tempo todo dentro de casa. Mas eu quero, para completar essa sketch, eu quero um vídeo, colocar um videozinho que eu acho que é bem legal. Talvez muitos de vocês já tenham assistido, e é legal a gente assistir esse vídeo aí. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita.
Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Amém? Então, a mensagem que eu quero passar hoje, talvez não seja uma mensagem muito agradável, mas é uma mensagem necessária para a igreja de hoje, né? Você viu nesse vídeo ali que em algum momento, num certo momento, estaremos diante do Pai. Eu acredito que todo mundo aqui tem certeza disso, que em algum momento vamos estar diante do Pai. E nesse momento, quando Ele começar a falar conosco e de repente colocar tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa vida, né? O tempo que a gente gastou em nossa vida. Se a gente não se arrepender agora, a gente vai se arrepender lá. Mas lá não adianta mais. Eu não estou falando nem de perda de salvação, não é isso. A gente está falando de galardão. O texto dessa mensagem, dessa série de mensagem, um dos dois textos, é 2 Coríntios 5,17. Esse texto ele fala o seguinte, olha, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas eu queria, Michele, se você puder botar dois versos antes, 2 Coríntios 5,15. Olha lá, eu estava lendo esse texto lá em casa, até para estudar para a mensagem, até conversando com o diácono João Carlos, porque eu comecei a ler esse texto e começou a vir uma coisa em mim, uma vontade em mim, assim, uma coisa que me entristecia, porque eu vi que eu estava fazendo pouco para Deus, mas ao mesmo tempo uma coisa que quase que falava assim, quase que vinha dentro de mim assim, cara, eu tenho que largar tudo para viver para Deus. Eu tenho que largar tudo para pregar a mensagem de Deus para as pessoas. Esse texto ele fala assim, ó, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Para que a gente não viva. Se você creu em Jesus Cristo, creu na sua palavra, o certo é que você não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bota o 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim.
Aí vem, esse é o contexto, aí vem o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ali fala, eis que surgiram coisas novas. Então, se a gente está em Cristo, necessariamente nós temos que ser uma nova criatura. Necessariamente, não tem mais como você ser o que era, não tem mais como eu ter as mesmas atitudes que eu tinha. Eu preciso ter novas atitudes. E nessa série de mensagens, hoje eu vou estar falando sobre novas atitudes com o irmão. Mas, continuando aqui, então, o mundo vive uma vida sem Deus. O amor, né, que não é sentimento, mas sim atitude, tem sido usado para interesses. Porque quando a gente fala que amor é atitude, e o Senhor fala, ame ao seu irmão como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ele é atitude, a gente abusa disso também como atitude para nós prevalecermos. A gente se aproxima de pessoas por interesse. A gente faz coisas para as pessoas por interesse. Um amor alimentado por um interesse vazio. Então, olha só, a igreja, ela está no mundo, mas tem sido influenciada pelo mundo, em vez de influenciar. Nós, em vez de estarmos influenciando, a gente está sendo influenciado. É o que está acontecendo muito hoje. Então, a gente começa a deixar de ser a alternativa para as pessoas. A gente começa a ver os problemas do mundo e isso é normal, porque na carne, se somos nascidos da carne, a gente traz isso de Adão, né? Quando Deus fala com ele, ele diz, não, foi a mulher que tu me deste. E a igreja continua fazendo muito isso hoje, porque a maior parte dos problemas a gente fica jogando só para cima da política, só para cima dos governadores, dos presidentes, dos prefeitos, dos vereadores. Porém, a igreja não parou para perceber o grande poder que a igreja tem. Através principalmente do quê? Dos nossos testemunhos, da nossa vida, de pregar uma palavra não só com palavras, mas com atitudes. Olha, precisamos ser novas criaturas sim, não olhar para trás e sermos uma nova vida em Cristo Jesus. Paul Washer, ele faz uma ilustração muito legal em relação a você ter um encontro com Jesus. A gente fala muito essa questão de encontro com Jesus, né? Alguém teve um encontro com Jesus e mudou sua vida. Ele diz que um pastor uma vez foi convidado para pregar numa igreja, e esse pastor, o pastor da igreja falou para ele assim, olha pastor, o senhor vem pregar aqui no domingo às 7 horas, mas entenda, a nossa igreja é tudo certinho, começa às 7 horas. E aí o que aconteceu? Esse pastor, que não era muito bom com o horário, não ligou muito para o que o outro falou, foi lá para a igreja e chegou atrasado. Só que ele chegou, tipo assim, era 7 horas que ele tinha que pregar, ele chegou 8h30. Aí o pastor da igreja local falou assim, meu Deus, mas por que você chegou essa hora? Aí ele falou assim, não, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu vinha para a igreja, caminhando para a igreja, atravessei a rua, não olhei, veio uma carreta de uns 10 eixos e me atropelou. Eu voei uns 20 metros, bati num bar que tinha lá e caí no chão estatelado. Só deu para chegar agora. Aí, por que eu estou falando isso, né? O que ele quis dizer com isso é o seguinte, Jesus, ele é um caminhão. Se você tem um encontro com ele, é impossível que você fique da maneira que você estava. Se Jesus encontra com você, encontra conosco, como um atropelamento.
Não tem mais como a gente ser a pessoa que a gente era. Ele vai fazer em nós marcas profundas, vai mudar a nossa vida totalmente. Totalmente. Um outro exemplo de mudança de vida que eu quero dar para vocês, hoje eu estava conversando com 2 irmãos aqui, era com o Léo mesmo, né? Não lembro agora o outro irmão. Procurem depois em casa, ler sobre um homem chamado George Miller. Esse homem não é um homem lá de 1000 anos atrás. Esse homem é um alemão que viveu na Inglaterra no século XIX. Morreu com 92 anos. Esse homem, quando ele tinha 20 anos, foi convidado para um culto doméstico. E nesse culto doméstico ele se converte. E nessa conversão, ele resolve fazer o quê? A gente, quando é novo convertido, a gente quer ganhar o mundo. A gente, quando é novo convertido, a gente crê em tudo ali que está escrito. Né? A gente vai ficando mais maduro, parece que a gente vai esquecendo um pouco das coisas que estão escritas. Então, ele falou o seguinte, ele se torna depois um pastor, né? Mas ele fala o seguinte, eu quero viver isso aqui. Eu quero viver. Se a Bíblia está dizendo que Deus pode me sustentar a vida inteira, se eu procurar as coisas dele, todas as outras ele me dará, eu quero viver isso. Irmãos, tá lá, tem filme até no YouTube sobre esse cara. Esse homem, quando ele se torna pastor, ele chega para a igreja e fala assim, não quero receber salário, não quero nada, eu quero viver apenas do que Deus vai prover para mim a cada dia. Ele conversa com a esposa dele, entra num acordo sobre isso com ela e fala, eu quero viver a cada dia do que Deus vai me dar. Aí o que acontece? Ele cria um grande orfanato na Inglaterra. Esse orfanato está lá até hoje, é gigante. Ele consegue tudo com doações, sem pedir a ninguém. A comida que ele comia, a comida que chegava muitas vezes a esse orfanato, as crianças não sabiam, ele não tinha. E ele estava em oração e de repente quebrava uma carroça, um caminhão lá na frente da igreja, e o homem chegava e falava assim, ó, tenho pães aqui que esses pães vão estragar, eu preciso que alguém coma. Isso é real, isso foi nos anos 1800. Isso não é um milagre bíblico. Esse homem, quando ele vai dar um testemunho para vários pastores, lá na Inglaterra, ele sabe o que ele fala da conversão dele? Ele falou o seguinte, olha, no dia que eu encontrei Jesus, não tinha mais como eu ser eu mesmo. Ele falou assim, perdi o amor a viagens, perdi o amor a lugares, perdi o amor a dinheiro. Deus e somente Deus passou a ser a minha porção. Ele mudou totalmente a vida dele. Procurem isso. Não tem como não mudarmos as nossas atitudes após o encontro verdadeiro com Cristo. Não tem como a gente ser a mesma pessoa. Não tem como. Se você teve um encontro com o Senhor, mas continua com as mesmas práticas, muito provavelmente você ainda não teve. E a mudança tem que ser diária. Hoje eu conversava com a minha sogra sobre isso. A gente lê a Bíblia, às vezes você lê um texto, aí você fica empolgado e você às vezes quer aquilo ali para você. Sabe o que isso quer dizer? É que para você ser forte, porque tem horas que é de desânimo mesmo, tem hora que a gente fica cansado, mas muito provavelmente, nessas horas, é porque a gente não tem lido a palavra. Porque quando a gente lê a palavra, se tem uma maneira de você se manter debaixo da vontade do Senhor diariamente, essa maneira é você lendo a sua palavra diariamente, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela diariamente, ela vai te sustentar, ela vai te dar forças, energia para você levantar da sua cama, para você ir para o seu trabalho, para você andar na rua. Ela vai fazer isso. Às vezes a gente quer que Deus nos dê
todos os dias força para caminhar, para fazer as coisas, mas a gente não está fazendo nada, a gente não está buscando a Ele, a gente não está se aproximando dEle. Mas eu sei que é difícil, e o Senhor também sabe que é difícil. Aqui eu não estou, condenando ninguém, porque eu também passo por isso. Sempre foi muito difícil. Compreender a mensagem de Deus sempre foi muito difícil. O segundo texto da série de mensagens, não é neles que eu vou pregar, ele fala assim: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Muita gente, tenho certeza que ainda não compreendeu muito quando Jesus fala sobre essa questão do odre e do vinho. Mas, para não eu ficar muito em cima desse texto, para eu ser mais objetivo, só vou falar uma coisa para vocês. O odre novo, ele é um novo padrão de compreensão dentro da igreja. A igreja, ela se renova a cada dia. Isso não quer dizer que a igreja muda, Existem princípios nunca mudam. Porém, a mensagem, o comportamento, muitas vezes ele vai mudar. Um exemplo rápido. A palavra diz que o culto tem que ser racional. A palavra diz que o culto tem que ser algo respeitável. A roupa que as mulheres usam hoje, lá há 2000 anos, talvez não fossem respeitáveis, mas hoje são. Então, muda-se o costume, mas o princípio continua o mesmo, de você ter decência dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Então, nesse texto em especial, ele está falando por uma questão de jejum, porque os fariseus estão reclamando ali, por que os judeus, os seus apóstolos estão jejuando hoje, que é sábado? Aí Jesus fala assim, não, porque se o noivo está com eles, não precisa que eles jejuem. Lembra disso? Porque os judeus, eles só tinham, assim, eles só não jejuavam quando era um casamento. Eles tinham permissão para não jejuar, porque o noivo e a noiva estavam ali, era um dia de festa, não era um dia de contrição, então eles não jejuavam. Aí Jesus, ele chega e fala assim, olha, vocês precisam, ele vai falar assim, não tem como você colocar vinho novo em outro velho. Vocês precisam abrir a mente de vocês. Lembra o que Paulo fala? Vocês precisam se transformar pela renovação da sua mente. Então é isso que a gente precisa ter. Vamos lá, o texto da mensagem de hoje, para a gente falar sobre novas atitudes, é João 3, do 1 ao 15. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus,
Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Entenda, o odre era velho. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar agora. E antes de orar, eu quero pedir para que os homens e as mulheres de oração que estão aqui hoje, durante toda a mensagem, possam estar em espírito de oração. Por mim, pela palavra, por todos que estão aqui. Amém? Fechemos nossos olhos. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos falar essa noite. Ó Deus, não deixe que eu fale nada que venha da minha carne, mas que eu fale tudo que vem do Teu coração, Pai. Ó Deus, que a gente possa realmente sair daqui hoje transformado, pensando em ter uma nova vida no Senhor, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando nascemos de novo, a gente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E uma nova criatura em Cristo é necessariamente alguém que passa a ter novas atitudes em tudo, mas principalmente com o seu irmão, até porque está escrito em Cristo. Esse termo em Cristo, irmão, você vai ouvir muito isso dentro da Bíblia. Se você está em Cristo, né? Em Cristo. A analogia que se pode fazer é só você compreender nesse aspecto aqui, que Jesus é como o ar. Você está aqui, o ar está ao nosso redor, mas ao mesmo tempo está dentro de nós. Estão entendendo? Então a gente está em Cristo, Cristo está ao nosso redor, ao mesmo tempo, através do seu Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Por isso que se você é uma nova criatura em Cristo, você está mergulhado em Cristo. Se você está mergulhado em Cristo, determinadas atitudes não tem como a gente fazer. Não tem como a gente está vivendo com certas práticas. É óbvio que a gente continua pecador, é óbvio que a gente continua errando muitas vezes, porém, não é aceitável que a gente viva no pecado. Não é aceitável que você tenha um pecado recorrente, intenso, e que você não esteja ligando para isso. Então, se você é uma nova criatura em Cristo, você tem que se autoanalisar, nós precisamos nos autoanalisar, para que a gente possa saber a quem pertencemos. Jesus vem revelar o quê? Jesus vem revelar o que ele estava querendo dizer com tudo que já estava escrito. Ele diz que ele não veio, que ele veio cumprir a palavra, a lei. Ele não veio mudar a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele vem trazendo uma nova compreensão para aquele povo. Nicodemos, você é mestre em Israel, mas não entende essas coisas? Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês vão crer nas celestiais? Jesus, ele não perde tempo, irmão. Se você notar no texto, Nicodemos chega para ele, aqui no início do texto, quando ele fala assim, ó, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele, né? Jesus não explica para ele isso, ele não chega para ele e fala assim, não, é porque eu vim assim, assado, não, ele fala assim, ó, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Objetivo, né?
ele nos fala de coisas celestiais, de uma compreensão celestial, diferente do que a gente estava acostumado. Você quer ver? Aquele povo, num determinado momento, Jesus está parado, desenhando no chão, aparece a mulher adúltera e os caras vêm com as pedras para apedrejá-la. Aí, quando Jesus fala, o que está acontecendo? Eles falam assim, não, ela foi pega em adultério. E pela lei é isso mesmo. Ela tinha que ser apedrejada. Mas Jesus chega com muita sabedoria, nem olha para cima, fala assim, então tudo bem, mas atira a primeira pedra quem nunca pecou. Essa que é a questão. A compreensão da lei agora é outra, ela está baseada no amor. Ela não pode ser baseada só na lei, porque a lei, isso sim, a letra, ela mata. Se você não tiver misericórdia no seu coração, compreensão, você vai fazer isso realmente. Então, olha, Nicodemos pergunta a Jesus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus responde, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele está falando para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, só vai entrar no reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. Jesus, ele vai até Nicodemos, até a compreensão de Nicodemos. Por que da água? Porque o batismo que eles conheciam naquele momento, até aquele momento, era o batismo da água feito por João Batista. Então, era o batismo de quê? De arrependimento. Tanto que você vai ver lá em Efésios, Paulo encontrar esses homens que tinham sido só batizados por João Batista e perguntar para eles, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Não, nós fomos batizados, né, por João Batista, o batismo do arrependimento. E ele batiza eles novamente, entendeu? Impõe as mãos sobre eles e fala que eles agora estavam batizados pelo Espírito. Então ele está dizendo assim, Nicodemos, não importa quem você seja, não importa que você seja fariseu, não importa que você seja um mestre da lei, não importa que você seja um pastor, que você seja um reverendo, não importa, você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender de tudo que você fez. Você precisa ter consciência do pecado. Aí ele fala assim, da água e do Espírito. Só que Nicodemos ainda não tinha como saber o do Espírito. Porque o do Espírito é depois, quando Cristo morre na cruz, consuma a sua obra, e todo aquele que crê em Cristo, na obra que Ele fez, recebe o Espírito Santo. Mas ele já está falando ali para Nicodemos, olha, só vai entrar no reino de Deus quem nasceu da água e do Espírito. E ele ainda vai piorar um pouquinho as coisas, porque ele vai dizer, sabe o quê? O vento sopra onde quer, Nicodemos. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Não tem como a gente saber, nem definir a direção do vento. Não tem como a gente saber. A gente não tem como ver o vento. Mas o Senhor, Ele está falando aqui para ele, não tem. O vento, só que o que Ele está querendo dizer aqui é o seguinte, o vento, ele sopra onde quer. Sabe como que ele sopra onde quer? Ó, eu nem era crente, não era evangélico. 2001, acho, 2000. Eu encontrei com o Rodolfo Abrantes no Downtown. Eu trabalhava no shopping Downtown, no Rio. Eu não era crente. Olho para o Rodolfo Abrantes, assim, sentado, comendo alguma coisa, e eu tinha lido que ele tinha acabado de se converter. E eu cheguei para um amigo meu, falei assim, rapaz, olha lá, aquele doido, cara. Ele se converteu, está na igreja agora. O Espírito foi lá em Rodolfo Abrantes, um cara que você nunca ia imaginar. Soprou nele lá. Nós temos uma mania de achar que amigos nossos que são bonzinhos, a gente fala assim, só faltava aceitar Jesus, para ser, né? O Senhor, Ele sopra onde Ele quer. Ele escolhe pessoas improváveis. O Senhor escolheu o Rodolfo Abrantes, escolheu o irmão Lázaro
Pessoas que tiveram assim, Deus levantou de uma forma que tantas pessoas que eu conheci que se converteram com aquele videozinho do irmão Lázaro. Levantou o Thales, né? Aí talvez você pense assim aí dentro, mas o Thales deu uma vacilada, né? E isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Irmãos, existe um livro que eu acho que todos vocês precisavam ler. Eu falo vocês porque eu estou lendo. Eu já li praticamente todo. Que é um livro do C.S. Lewis que fala assim, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Cara, esse livro, ele é impactante. Porque ele começa a escrever nesse livro, assim, é como se fosse o diabo ensinando a um demôniozinho como fazer dentro da igreja. Cara, e você começa a ver aquilo ali, você fica maluco. Porque é tipo assim, por que eu estou falando isso em relação ao Thales? Porque às vezes a gente está dentro assim, da igreja e a gente fala assim, mas o Thales, como se a gente não pecasse. Tem uma parte desse livro que o diabo chega para o seu aprendiz e fala assim, eu estou sabendo que está difícil, estou sabendo que muitos estão se convertendo, ouvindo essa palavra aí dele, falava com desprezo de Deus, né? Ouvindo essa palavra dele, muitos estão se convertendo. E eu sei que está difícil lá, a igreja que você está, porque esse diabo ele estava encarregado de conquistar uma pessoa que estava na igreja. Aí ele fala assim para ele, mas eu vou te ensinar uma coisa, você tem que soprar no ouvido dele, quando ele estiver dentro da igreja, você sopra no ouvido dele assim, olha ali o tênis que aquele cara está usando. Olha aquela camiseta, rapaz, ele vem todo dia com essa camisa. Aí você sopra assim, aquela mulher ali, eu acho que ela tem um caso com não sei quem. Você está entendendo? É impressionante que ele vai mostrando nesse livro artimanhas que o diabo faz dentro da igreja, principalmente através da maledicência dentro da igreja. Quantas vezes, quantos domingos, eu ouvi um teólogo falar nesses dias, muitas vezes, papo de domingo é falar sobre pastor, ou bem ou mal. Quantas vezes a gente está ali falando de pessoas que estão ao nosso lado sem nenhuma misericórdia, falando sem nenhum amor, falando às vezes até dos nossos próprios familiares. Então, o vento sopra onde quer. O vento sopra naqueles que vocês nem imaginam. Uma grande prova disso, 12 apóstolos. Os 12 mais improváveis. Os 12 mais improváveis. Um era ladrão, o outro cobrador de impostos, considerado um traidor, um ladrão também pelos próprios judeus, que era Mateus. Você tem um incrédulo, né? Você tem dois que a mãe vai pedir para Jesus colocar os dois, um do lado de um lado de Jesus e outro do outro lado. Então tem aí uma corrupçãozinha. Então Deus ele não vem, porque para Nicodemos e para aquele povo dali daquele momento, era inadmissível que Jesus viesse e não fosse até eles, mas que fosse para 12 apóstolos improváveis. E a palavra, lá em Apocalipse, eu não lembro agora o capítulo, lá em Apocalipse, acho que é 21, a palavra diz que no muro da Jerusalém celestial, que vai descer sobre a terra, terá nas 12 colunas o nome dos 12 apóstolos. 12 improváveis, 12 pessoas que se vivessem entre nós, a gente fala, cara, esses caras aí não. Por causa da fidelidade deles, vão ter seus nomes nessas 12 colunas. Amém? Então, será que estar na igreja, porque Nicodemos era um homem, era um fariseu, era um mestre da lei, será que estar na igreja significa que o Espírito do Senhor, que o seu vento já soprou em nós? Será que a igreja está cheia, todo mundo que está aqui está salvo? Todo mundo que está aqui já tem a certeza da salvação, já foi realmente tocado pelo Espírito Santo? As nossas atitudes já foram mudadas, são diferentes do que as de lá de fora?
Lembre-se, Jesus, quando fala com Nicodemos, ele está falando com a igreja. Na verdade, em todo o tempo de Jesus, você não vai ver Jesus falar assim com o pecador, vai ver ele falar assim com a igreja, com a religiosidade da igreja. Irmãos, eu falo isso aqui de coração, porque eu falo para vocês, eu amo hoje estar aqui nessa igreja. Tá? Eu converso com o pastor José Cândido, e eu quero falar isso para que não fique, para que minhas palavras não sejam deturpadas. Eu falo com o pastor José Cândido que eu gostei muito do que eu encontrei aqui, do que eu vejo aqui. Essa semana, inclusive, eu estava falando com o pastor George, que essa semana eu peguei um Uber, e o rapaz conversando comigo, começamos a falar de Jesus dentro do carro, e aí eu falei, eu sou ali da primeira igreja, vou pregar domingo. Ele, então você conhece o pastor Alexandre. Eu falei, pastor Alexandre eu não conheço não. Aí ele falou assim, não, mas eu era vizinho dele lá em Cajueiros. Aí eu falei, então é o pastor George. Ele, acho que é isso, é George Alexandre, não sei o que era. Aí ele chegou para mim, ele falou assim, rapaz, pastor George é um cara magnífico. Aí ele falou assim, família dele, incrível. Os filhos dele, super educados. Irmãos, eu não estou falando isso para encher o coração aqui, exaltar o pastor George, não. Eu quase nem conheço o pastor George. Mas será? Esqueça o pastor George. Será que falam assim de nós? É necessário que falem assim de nós, no nosso condomínio, onde a gente mora. Vocês estão entendendo? É isso. Então, o que eu estou querendo falar aqui é justamente por causa de toda uma missão que a primeira Igreja Batista de Maricá tem, que o pastor José Cândido tem confiado aos seus pastores, à sua liderança. Então, essa palavra precisa ser escutada para que a gente atinja os 180 mil dessa cidade. É preciso haver mudança verdadeira. A gente vive dentro de igrejas a vida inteira e a gente não muda. Pessoas vão todo domingo, ouvem. Quantas vezes alguns aqui já não ouviram essa palavra de Nicodemos, de nascer de novo? Irmãos, não sou eu não tenho forças, eu não tenho poder algum, mas eu oro a Deus que hoje a gente saia, eu também, transformado daqui de dentro. Verdadeiramente transformado, que comece dentro de casa, sendo melhores filhos, melhores maridos, melhores pais, para que isso contagie as outras pessoas, como esse vírus aí. Mas Jesus estava dizendo a um mestre da lei, que se ele não nascesse de novo, não entraria no reino de Deus, não importava quem ele fosse. Nascido de novo é aquele que entende e assume que foi picado pela serpente, né? A serpente do pecado, que nasce de novo nas águas do arrependimento e torna-se uma nova criatura. Lembra qual é o versículo aqui da serpente? É lá no final do versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo que nele crer tenha vida eterna. Aquele povo, você já deve conhecer bem essa história, alguns não, aquele povo estava falando lá, falando contra Moisés, falando contra Deus, para que nos trouxeram para cá, deixa a gente voltar para o Egito, aquela coisa toda. Deus vai e faz o seguinte, libera um monte de serpente venenosa, começa a picar as pessoas e matar as pessoas, morrendo todo mundo. Moisés fica preocupado com aquilo, vai falar com Deus, e Deus fala assim o seguinte, Moisés, levanta aí uma cobra, uma serpente de bronze, todo aquele que olhar para a serpente que foi levantada será curado das picadas. Moisés vai, prepara essa serpente de bronze e levanta. Neustã, o nome dela, né? Levanta lá aquela serpente de bronze.
Sabe o que é legal nisso aí? É que, por incrível que pareça, se os cientistas tivessem lido essa palavra, iam compreender lá atrás que vem da própria cobra o antídoto. Talvez mais cedo. Mas aquela serpente de bronze era Jesus Cristo. Aquelas serpentes, elas eram a manifestação do pecado. O pecado que há em nós. Todos nós fomos picados um dia pela serpente do pecado. Mas só há uma maneira de você se livrar da morte que o pecado traz, que é olhando para Jesus, que assim como a serpente de bronze foi levantado no madeiro. Quando você olha para Cristo e crê na obra redentora dele, a morte não tem mais poder sobre você. Não tem mais. Então, Jesus traz, uma nova consciência de pecado. Reforça a ideia da necessidade da salvação. Não adiantava a intelectualidade, não adiantava o cargo. Nicodemos também precisava olhar para o Cristo levantado para ser salvo e tornar-se uma nova criatura. Não tem o relógio ali hoje, eu nem sei. Então, não adiantava a intelectualidade. Esses homens, aqueles mestres da lei, eles não admitiam que Jesus falasse para eles que eles eram pecadores. Eles não admitiam que Jesus falasse para eles que eles precisavam de salvação. Eles não admitiam. E vocês vão, olha todo esse texto, olha esse texto que a gente leu aqui agora, e muitas vezes a gente pensa que Jesus é bonzinho, ele fala as coisas cuti-cuti. Não. Jesus, ele era muito objetivo e muito firme. Muito firme. Se vocês repararem como ele está falando com Nicodemos aqui, ele está falando com muita firmeza com Nicodemos, com o mestre da lei. Quando ele encontra aqueles fariseus lá no capítulo 8 de João, que começam a falar para ele assim, olha, mas você não pode falar isso da gente, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala assim, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Entenda o que há nessa frase. Para tudo aquilo que a gente faz, a gente pega raiva de pessoas com muita facilidade. A gente corta a relação com pessoas com muita facilidade. Não quero mais saber, morreu para mim. Não quero, não gosto dela, não gosto dele. A gente faz isso direto. Só que o que Jesus está falando para eles aqui, olha, se você é filho de Deus, você amaria. Mesmo que eu esteja te incomodando, você me amaria. Mas ele está falando ali, é claro, que eles, como fariseus, como mestres da lei, deveriam saber quem ele era. Se vocês são filhos de Abraão, vocês me amariam, não, mas vocês são filhos do diabo. Forte, né? Vocês são filhos do diabo, que é assassino desde o início. Por isso vocês querem me matar. Irmãos, não sejamos filhos do diabo. Porque quando a gente quer o mal de alguém, não importa o que ela tenha feito, você está sendo filho do diabo. Me perdoe por falar isso. Porque o Senhor Jesus, na cruz, sendo cuspido, sendo esbofeteado, tendo sido lá chicoteado, tendo sido humilhado, mesmo assim, ninguém passou pelo que ele passou, mas mesmo assim, ele chega e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O amor dele era acima de qualquer coisa. E se nós somos filhos dele, nós precisamos fazer como ele. Entenda, vocês vão ver casos aí de mães que mataram o filho dela e o pai chega na delegacia e fala assim, eu perdoo. Incrível. Talvez você fale assim, está maluco, o cara mata meu filho, eu vou perdoar ele. O cara estuprou minha filha. É ruim mesmo, eu não sei o que eu faria também. Há muito tempo atrás, quando Caio Fábio era um cara que eu respeitava mais, há muito tempo atrás, uma pessoa mandou uma carta para o Caio Fábio falando assim, esse Jesus que você está falando aí, esse Deus que você está falando aí, onde ele estava quando eu estava sendo estuprada por vários homens?
O Caio Fábio respondeu, cara, não foi ele que respondeu, foi o Espírito Santo que respondeu. Ele estava exatamente no mesmo lugar que ele estava quando seu filho estava sendo crucificado. A gente tem mania de achar que os nossos problemas são maiores. Quando você vê, é o meu filho, quem que eu vou salvar? Consciência cristã. Sabe o que é consciência cristã? Uma outra ilustraçãozinha. Um homem estava no seu barco, navegando, eu vi essa nesses dias. E tinha o filho dele e o amigo do filho. E o filho dele e o amigo caíram no mar revolto. E os dois se afastando, e ele com a corda, ele não sabia quem pegar. Eu pego o meu filho, eu pego o amigo do meu filho. O que ele faz? Joga a corda para o amigo do filho. Salva o amigo do filho. E os amigos dele chegam para ele, cara, você é maluco, você não salvou o teu filho. Você salvou o amigo dele. Ele falou assim, o meu filho já tem Jesus. Entendeu o que é consciência de pecado, gente? Consciência do que Cristo fez na cruz. A gente às vezes fica chorando por morte de cristão. É claro, a gente sente saudade. Irmão, a gente fica aí falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmão, eu penso o seguinte, Jesus está voltando para cada um que morre. Eu não sei se eu vou ver ele voltar realmente, como ele virá na Bíblia. Mas eu sei que na hora que eu morrer, eu vou estar com ele. Nós precisamos ser mais maduros na fé. A gente discute coisas que não tem por que discutir, que não vai levar a nada. A gente discute predestinação, a gente discute se você vai perder salvação, se não vai. Irmãos, e com isso a gente tem denominações brigando com denominações, igrejas que ficam chateadinhas porque o cara daqui foi para a igreja de lá, pelo amor de Deus. O que importa é que nós tenhamos unidade em Cristo Jesus. Não importa onde esteja. Que horas são? Vamos lá. Então, essa foi a introdução. Uma nova atitude com o irmão. É mais rápido agora. Essa é a questão. Para se compreender a contracultura cristã, é necessário que nos transformemos através de uma renovação da nossa mente. Por que contracultura? O Sermão do Monte é considerado uma contracultura. Tudo que Jesus fala ali tem nada a ver com o que o mundo fala. Nada a ver. A cultura do mundo é uma coisa, mas o que Jesus fala é totalmente diferente, né? Você é criança, seu filho, muitos pais, muitos aqui já devem ter escutado o pai falar assim, não quero que traga desaforo para casa. Muitos falam assim, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Muitos vão falar assim, cara, te bateu, bate de novo, vai lá, não volta para cá chorando não, vai lá e bate. Jesus, ele vem falando tudo o contrário. Tudo o contrário. Jesus vai falar para você amar o inimigo. Aí você vai falar, cara, tá maluco, amar o inimigo? Se realmente tivermos novas atitudes para com os nossos irmãos, não temos ideia do impacto que pode acontecer no mundo. Esse livro aqui, eu estou parecendo vendedor de livro, né? Falei de um monte de livro. Esse livro aqui é o Discípulo Radical, do John Stott. Esse livro aqui, na página 30 e 31, eu quero te explicar essa questão das atitudes de um cristão. Mudar o mundo. Olha só. John Paulton escreveu sobre disso em seu breve, mas perceptivo livro, A Today's Sort of Evangelism. A pregação mais eficaz, olha, presta atenção no que ele fala aqui, ó. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa e não da palavra ou das ideias.
é no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. Olha só, semelhantemente, um professor hindu, identificando um dos alunos dele que era cristão, sabe o que ele fala para esse aluno? Ele era um professor hindu, vê que um aluno é cristão, e ele chega para um aluno e fala assim: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos pés de vocês amanhã. Você está entendendo o poder do testemunho, o poder da gente ser aquilo que a gente prega? Aí, outro exemplo é do reverendo Iskandar Jaded, um ex-muçulmano árabe, que disse: se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. Lembra que eu falei para vocês? O problema do mundo não está nos outros, o problema do mundo está em nós. Numa igreja que dorme. William Temple costumava ilustrar isso a partir de Shakespeare. Agora entenda, olha que legal isso aqui que ele fala. Não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever algo assim. Não adianta. Não sei se vocês conhecem Shakespeare, né? Mas não adianta pegar uma peça maravilhosa de teatro que o Shakespeare fez, que ele foi o melhor de todos até hoje, e falar para você fazer igual. É isso que ele está querendo dizer. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, olha o que ele fala: se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como a dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. Amém? Irmãos, o Espírito de Jesus mora em mim e em você. O que falta para vivermos uma vida como a dele? O que falta? Não vou dar desconto na compra do livro. Está acabando. Ou seja, se o mundo não está bom, se a maldade está aumentando, não é por causa simplesmente, como eu falei aqui, de outras pessoas que a gente acusa, de políticos, disso e aquilo. Não. Sabe o que você tem que fazer pelos políticos? Até porque é isso que a Bíblia diz, orar por eles. Você se identificando com ele ou não. Se você gosta ou não do seu presidente, a Bíblia diz que você tem que orar por ele. Porque ele está lá hoje, ele é o presidente, então imagina se esse homem se converte. Se o seu prefeito se converte, se o seu governador se converte. Hoje, aqui na escola dominical, uma senhora estava aqui e perguntou a respeito disso, porque ora pelos sobrinhos, pelos filhos, acho que foi sua mãe que falou sobre isso, Leozinho. Mas não vê, né, às vezes, uma mudança, uma coisa assim, mesmo conhecendo. Irmãos, eu quero dar uma palavra de esperança para vocês. Jesus nunca disse quando parar de orar. Ele não fala assim, ore uma semana que essa pessoa vai vir para o Evangelho. Então, irmão, ore a vida inteira, se possível, nem que a pessoa se converta no seu leito de morte. A gente precisa orar. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer isso para a igreja voltar a ser a alternativa, para as pessoas olharem para nós e verem uma alternativa plausível, olharem para nós e ver assim, cara, mesmo com essa pandemia, mesmo com essa inflação, mesmo com isso tudo, esse povo da Bíblia aí vive feliz. Mesmo com isso tudo, esse povo da Bíblia se ajuda. Esse pessoal não tem igual a eles. Isso aconteceu já, irmãos. Os puritanos, aconteceu isso com os puritanos. Os puritanos se decidiram a viver completamente
de acordo com a Bíblia. Rapaz, eles começaram a crescer uma enormidade, mas falharam em uma coisa: quiseram se fechar. Quiseram fazer um condomínio para eles, como se fosse isso, um lugar só para eles viverem, e o Senhor não quer isso. A gente precisa ser sal. A gente precisa ser luz. Então Jesus resume também os mandamentos a apenas 2, né? E o segundo diz que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Mas isso vai sendo especificado no decorrer do Novo Testamento. Jesus vai falar de coisas que, mesmo cansados de saber que é a sua vontade, temos uma dificuldade enorme de praticar. E aí, eu tenho 4 verdades aqui, que eu vou falar agora rápido, que eu sei que eu já falei muito, mas cada verdade dessas são 3. Mas eu não vou falar sobre cada uma, não. Então, a primeira, misericórdia. Vou falar das atitudes que a gente precisa ter como cristão. Misericórdia, compreensão e perdão. Coloquei as 3 juntas. Por que eu coloquei misericórdia, compreensão e perdão? Independente do que alguém faz com você ou com outra pessoa, independente do que você está vendo em alguém, você precisa ter misericórdia da pessoa. Quando você vê que alguém é mau, quando você vê que alguém é corrupto, por mais que isso nos aflija e nos dê uma sensação às vezes de raiva, mas tem que nos dar uma sensação de tristeza, porque, como Jesus falou, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe para onde ele está indo, ao contrário de nós que sabemos para onde estamos indo. Então a gente precisa ter misericórdia. A compreensão é porque, às vezes, irmão, alguém que faz algo para você, alguém que te fala algo que você não gostou, muito provavelmente é alguém que teve uma criação diferente da sua. Muito provavelmente aquela pessoa passou por coisas que você não sabe na vida dela. Então a gente precisa procurar compreender as pessoas, saber de onde elas vieram, por que ela agiu dessa maneira, para que a gente possa exercer amor sobre elas. Mas o principal aqui, que é o mais difícil para todo mundo, é o perdão. Eu queria que levantasse a mão quem perdoa quem faz mal. Está devagar, né? Eu vou te falar, tem uns 15. Muito bom que sejamos sinceros em falar que não perdoa. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para vocês, que a Bíblia diz: vocês não vão ser perdoados e vocês vão para o inferno. Porque Jesus diz que ele só vai perdoar quem perdoa. Não sou eu. Você pode estar falando assim: Moisés, você está falando uma palavra muito forte. Você não pode falar isso na igreja. Não, irmão, eu tenho que falar porque você tem que compreender. Que se você não consegue perdoar, está na hora de você começar. Porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. Aquele que não perdoar, eu não perdoarei. Hoje é uma noite para você ter uma reflexão. Segunda coisa, solidariedade, longanimidade, como família, estar perto nos momentos mais difíceis do seu irmão, sem esperar reconhecimento, mesmo com quem nunca fez o mesmo com você, mesmo com quem te odeia às vezes. Solidariedade, estar perto, mas eu nem vou falar de odeio, não, que eu estou falando muito disso, mas vou falar assim, com quem você gosta mesmo. Às vezes um amigo está passando por uma dificuldade, mas aí você sabe que você tinha que talvez estar lá perto dele, mas você não está, porque, não, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho isso para fazer. Eu vi essa semana, não sei se vocês conhecem, é um humorista chamado Carioca, ele tem agora um podcast, e eu vi, ele sempre está falando bobeira, né, sempre de bagunça, mas ele falou uma coisa muito séria, que eu guardei aquilo. Ele disse que ele teve um problema, não vi tudo, um problema muito grave de saúde, e que num ano novo ele foi operado, estava no hospital, e ele fala chorando isso no podcast, e ele falou que naquele momento, quando ele olhou para o quarto que ele estava, ele viu que estava ali a mãe dele, o pai dele e os irmãos. E ele falou, eu não vou falar os palavrões que ele falou, né, porque ele fala, mas ele falou assim: cara, ali eu vi que meus amigos são minha família.
Ali eu vi que aquele pessoal todo que andava comigo na rua, ninguém estava lá. Estava todo mundo no ano novo, bebendo, se divertindo. Mas não, a minha família não estava lá nos fogos, não estava bebendo. Minha família estava dentro do hospital comigo. Nós precisamos nos solidarizar, o nome é difícil, solidarizar, né? Eu não lembro agora, com os nossos irmãos. Nós precisamos estar perto nos momentos mais difíceis. Às vezes é alguém da igreja que você nem conhece direito, mas procura estar perto. Procura saber dela. A terceira coisa, liberalidade, caridade, socorro. Liberalidade é o dom de doar. A gente vê aqui a igreja falar, eu tenho, particularmente, às vezes, assim, é difícil para mim ficar falando de dinheiro na igreja. Eu vejo assim, o Léo está aqui falando das campanhas. Eu, às vezes, fico preocupado com o que as pessoas pensam quando a gente fala de dinheiro aqui. Mas, irmãos, não tem como. Não tem como. A igreja precisa dos irmãos. A gente está entrando numa campanha aí para um lugar maior. Por quê? Porque está crescendo. E sabe por que está crescendo? Eu vou falar uma coisa muito boa, que tem a ver com isso daqui, da igreja. Falei isso com o pastor José. Nós temos uma tenda de oração. 12:00 a 1h, não é? Você vê muitas vezes, muitas igrejas fazerem campanhas, usarem de vários artifícios para crescer e não conseguem crescer. Sabe por que essa igreja está crescendo? E está crescendo bastante. Né? Sabe por quê? Porque quando aquele serviço ali da campanha de oração foi feito, ele não foi feito com segundas intenções. Quando tiveram aquela ideia ali, ninguém falou assim, vamos fazer uma tenda de oração para a igreja crescer, para orar pelas pessoas e as pessoas virem. A tenda de oração foi feita por um desejo real de orar pelas pessoas, principalmente no período da pandemia. E quando Jesus vê isso, é natural. Na verdade, sabe o que acontece, Leozinho? A palavra se cumpre. Porque ali a gente muda nossas atitudes com os irmãos. Ali a gente está orando pelas pessoas que estão necessitando, que estão ali na rua. E nisso o Senhor manda mais. O Senhor manda mais. Eu vejo ali a preocupação de cada um na oração. Não tem como. Agora, se outra igreja chegar e falar assim, opa, vamos fazer uma tenda de oração aqui. Porque a PIBAN fez e olha, o que aconteceu? Meu amigo, não é igual. Não é igual, não tem como ser igual. Mas a gente precisa exercer a liberalidade, a gente precisa doar mais, ajudar a igreja, porque a igreja precisa pagar o ar-condicionado, a igreja precisa pagar as pessoas que trabalham, a igreja precisa pagar a energia, um monte de coisa. Então eu estou falando de coisas terrenas. Mas a igreja precisa ser mais caridosa, procurar saber o que as pessoas estão precisando, se importar realmente, socorrê-las realmente, ajudar a quem precisa, até mesmo com mais do que ela precisa, socorrer a quem você conhece e a quem você não conhece. A gente precisa mudar as nossas atitudes. Vou te falar uma outra coisa. Eu sempre trabalhei, de um tempo para cá eu trabalho no ramo imobiliário, né? Aluguel. Irmãos, eu vejo muitos cristãos que alugam casas, alugam apartamentos e na hora que devolvem um lixo. Sabe qual é a consciência de um cristão? Porque se eu falar para você assim, ó, como que o inquilino deve devolver a casa? Quem fala aí? Tem que devolver igual estava, não é? Um cristão não. O cristão tem que devolver melhor. Quando você devolve melhor, aquele homem vai falar assim, ué, o que é isso? Melhoraram a minha casa? Por quê?
Porque aquele homem é um homem de Deus. Aonde ele põe a planta do pé, esse lugar é abençoado. A Bíblia diz isso. Terminando, que eu sei que vocês não devem estar mais aguentando eu falando. Vamos lá. Terminando mesmo, e eu vou terminar essa mensagem agora, não é com uma dissertação minha, com uma conclusão minha, eu vou terminar com um texto bíblico. Porque tem textos bíblicos que você não precisa explicar. E esse texto finaliza essa mensagem. Se vocês puderem colocar para mim aí, Filipenses 2, do 1 ao 11. Preste atenção nesse texto, eu não preciso explicar. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha só, isso não é o que o mundo ensina. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu minto, eu vou ter que só falar um negocinho. É importante que vocês entendam uma coisa, quando esse texto fala assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, talvez você fale assim, mas ele já era o Filho de Deus, já é Jesus. Só que talvez você não tenha parado para atentar o que Jesus fez. Jesus, quando vem à terra, ele vem como homem. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava sujeito a todas as tentações e provações que nós estamos, mas ele não pecou. Porque, irmãos, se ele tivesse pecado, ele não seria mais o cordeiro para o sacrifício. Se ele tivesse pecado, estaríamos mortos. Jesus, ele aqui, quando Deus fala na palavra aqui, através de Paulo, que deu a ele o nome que está acima de todo nome, ele está falando que deu ao homem Jesus o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe. Amém.